Ruth passou 55 anos a conquistar masmorras, a derrotar bestas lendárias e a explorar todos os cantos do mundo à procura de um único milagre. Agora, a sangrar até à morte uma masmorra esquecida, percebe a dura verdade. Todo esse poder não pode trazer de volta a única pessoa que realmente importava. Tudo começou com o seu pedido desesperado. Ana ajoelha-se entre as ruínas, com os braços presos acima da cabeça por cruéis anéis mágicos de cor violeta. Ruth corre na direção dela, com as chamas a lamber-lhe as costas, mas o seu ímpeto desfaz de repente. Os seus pés enraizam-se na pedra, os músculos recusam-se a obedecer, a sua mão treme violentamente enquanto luta contra a força invisível, aterrorizado por não conseguir salvar a mulher que ama. Uma figura encapuzada entra na luz trêmula entre eles. O estranho troça da paralisia de Ruth, observando que ele nem sequer consegue forçar palavras a sair da garganta. Uma aura escura, semelhante a tentáculos, irrompe à volta do mago, uma manifestação do poder da existência que cria uma gravidade esmagadora no ar. Sob a lua vermelha como sangue, o inimigo explica que este poder é a lei absoluta do mundo, ordenada pela natureza e por Deus. Ele ergue uma mão, condensando essa pressão avassaladora numa esfera rodopiante de destruição púrpura, declarando que a existência fraca de Aruto só lhe permite assistir. Aruto força um pedido desesperado através dos lábios paralisados, implorando ao mago que pare. A figura ignora-o e liberta a energia acumulada. Uma lança de pura escuridão rasga o ar e trespassa Hannah. Os olhos dela regalam-se de choque quando a força atinge o seu peito, e o grito de angústia de Aruto irrompe-lhe da garganta, ecoando na noite indiferente. Com 15 anos, ele assiste à morte da sua amada, completamente impotente para intervir. Décadas consomem-no no rescaldo. O rapaz torna-se um erudito, enterrando-se em montanhas de tomos e pergaminhos antigos à luz das velas, à procura de um milagre. Viaja pelos recantos desolados do mundo, desce a abismos e enfrenta bestas lendárias em cavernas escaldantes. Desafia todas as masmorras que se diziam guardar um item de ressurreição. Sem se aperceber, atinge o auge da força, chegando ao nível 99, mas aquilo que procura continua fora do seu alcance. 55 anos passam. Num corredor iluminado por tochas da masmorra final, um velho encosta-se a um pilar, ofegante. Aruto, agora de cabelos brancos e coberto de feridas mortais, sorri amargamente perante a ironia. Nem o nível mais alto consegue derrotar o tempo ou a lei absoluta do poder da existência. Cambaleia até à câmara do chefe, deixando um rasto de sangue atrás dos seus passos pesados, sabendo que nunca mais verá a superfície. Ele desaba junto a um pedestal brilhante, com a visão a turvar-se. Enquanto a pedra fria lhe pressiona a face, a mente dele vagueia até Hannah. Vê o rosto sorridente dela iluminado pela luz do sol, um contraste irritante com a escuridão do seu leito de morte. Sussurra o nome dela, confessando que não passou um único dia sem que a memória dela o assombrasse. Pede desculpa pelo seu fracasso. Com as últimas forças, estende a mão para um artefato em forma de lágrima sobre o pedestal, desejando apenas vê-la uma última vez. A mão cai-lhe inerte e a escuridão envolve-o. O vazio é súbito, mas berra. Aruto pisca os olhos, dando por si de pé numa colina verdejante sob um céu azul brilhante. O corpo sente-se leve, a juventude restaurada. À sua frente está um trono ornamentado, ocupado por um orbe de luz brilhante e flutuante. A entidade fala com ressonância, elogiando o seu esforço e perguntando sobre a sua vida. Aruto olha, atônito, apontando para si próprio enquanto pergunta se não acabou de morrer. A luz pulsa suavemente, dando as boas-vindas ao humano que trouxe as lágrimas de Deus até ali. O rapaz fixa o artefacto brilhante em forma de lágrima que flutua sobre a sua palma. O objeto parece-lhe estranhamente familiar, desencadeando uma memória aguda do momento em que a sua vida terminou. Antes que possa pensar na sua morte, uma voz ecoa pelo prato sereno. A voz anuncia que lhe foi concedido o direito de renascer. Ela emana de uma poltrona de veludo vermelho no meio da relva, onde repousa um espírito brilhante. A entidade diz-lhe que pode refazer a sua vida desde o início. Vestido com trapos brancos esfarrapados, o rapaz permanece imóvel a tentar processar a oferta monumental. Ele repete as palavras, incrédulo, questionando se pode mesmo refazer a sua vida. A entidade sente um cansaço profundo agarrado ao seu espírito. A voz suaviza, sugerindo uma alternativa. Pode descansar a sua alma ali se estiver cansado. A voz observa que a sua alma parece exausta e oferece-lhe paz. Por um momento, a paz eterna tenta-o, mas a rebeldia acende-se-lhe nos olhos. Recusa a oferta de forma categórica, afirmando que vai fazê-lo de novo. Ele cerra os punhos, o vento puxa-lhe a roupa, enquanto reafirma a sua escolha de viver novamente a vida que acabou de experienciar. O espírito pulsa em compreensão, reconhecendo que ele quer mudar o seu destino. No entanto, a dádiva vem com limitações rigorosas. A voz torna-se grave aos puros termos, um limite de 20 anos e apenas uma oportunidade. A voz avisa que o poder da sua existência pode ser apagado antes sequer de conseguir mudar algo, pondo à prova a sua determinação. O rapaz baixa a cabeça, os ombros a tremer.
Por um instante parece dominado pela emoção, mas depois uma visão enche-lhe a mente, uma rapariga sorridente de cabelo loiro, um farol de calor e arrependimento nas suas memórias. Essa imagem fortalece a sua determinação. Ele ergue a cabeça de repente, os olhos dourados intensos e decididos, gritando que há alguém que precisa de salvar. A entidade declara que irá conceder-lhe o desejo. O arco brilhante ergue-se do assento, deixando um rastro de luz enquanto flutua na sua direção. Pressiona-se contra o peito dele, afundando-se na pele como um líquido quente. Os olhos dele arregalam-se, as pupilas a tremer enquanto uma energia estranha se funde com a sua essência. Uma força súbita domina-o e a escuridão invade-lhe a visão, engolindo o prado. A voz ecoa do vazio, esmorecendo, dizendo-lhe que, para além das suas memórias, começará do zero. Para alcançar o que deseja, terá que se esforçar. A voz ordenha-lhe que desafie o seu destino. A ordem permanece enquanto a escuridão se desfaz numa luz branca e ofuscante. Aos poucos, a claridade recua, revelando contornos desfocados de um teto rústico de madeira. Duas figuras, um homem e uma mulher, inclinam-se sobre um berço, os rostos suavizados pelo carinho. O protagonista olha para eles, a consciência intacta, mas o corpo transformado. Estende a mão, agora pequena e rechonchuda, tentando agarrar o ar. Percebe com clareza que regressou, e assim começa a segunda tentativa da sua vida. A escuridão envolve-o até que uma voz atravessa o vazio, chamando o seu nome. Os olhos de Naruto abrem-se de repente, segue pela luz súbita. À medida que a visão se torna nítida, dois rostos surgem acima dele. Um homem de cabelo castanho e uma mulher de madeixas índigo olham para baixo com sorrisos afetuosos. A mulher exclama o seu nome, os olhos a brilhar de alívio. O homem inclina-se mais perto, cumprimentando-o com uma voz suave, dizendo que está um dia bonito e sugerindo que vão dar um passeio depois de comer. Naruto pisca os olhos, a mente a correr para acompanhar o que se passa. Sente-se incrivelmente pequena. O mundo é demasiado lento. Está deitado num berço de madeira. Grades erguem-se à sua volta. A luz do sol entra pela janela. Para lá do vidro, avista uma aldeia pitoresca de casas com estrutura de madeira, aninhada entre colinas verdes ondulantes e montanhas ao longe. A visão desperta-lhe uma sensação de reconhecimento. Ele conhece este lugar. Tenta falar, mas a garganta recusa-se a colaborar. Apenas balbúcios desajeitados e infantis escapam-lhe dos lábios. Agita as pequenas mãos, frustrado. O homem ri-se, dando-lhe uma pequena pancadinha na bochecha macia. A mulher estende-se para dentro do berço para o pegar ao colo, mas o homem protesta de forma brincalhona, lembrando-lhe que tinham combinado que seria ele a pegar no Naruto quando ele acordasse. Ela responde com um sorriso provocador e, antes que ele possa reagir, pega o bebê ao colo, puxando-o para um abraço caloroso. Naruto deixa de resistir, resignando-se à situação. Percebe que não consegue falar claramente. Observa a mulher que o segura, reparando no seu cabelo longo e lustroso. Desvia o olhar para o homem, vendo-lhe o rosto jovem e sem barba. A evidência torna-se irrefutável. A juventude dos pais, a sua própria impotência. Ele renasceu mesmo. Mais tarde, deitado novamente no colchão do berço, Naruto fica a olhar pela janela para o céu brilhante. Uma chama acende-se dentro dele. Desta vez, recusa-se a desperdiçar um único segundo. Tenta mexer-se, mas os membros parecem-lhe pesados e descoordenados. Precisa de conseguir mexer o corpo como deve ser. Contrai os músculos fazendo força contra o colchão. De repente, o ar começa a cintilar. Um retângulo azul translúcido materializa-se, pairando diante dos seus olhos. No ecrã aparece o nível 1, o seu nome, Naruto, e a sua profissão, trabalhador. Surge um gráfico hexagonal a mostrar as suas estatísticas: força, resistência, inteligência, mente, velocidade e mana. Todos os pontos estão lamentavelmente baixos, bem no centro. Os olhos dele arregalam-se de choque. A mãe repara e inclina-se sobre a grade do berço, perguntando o que se passa. Ela pergunta inocentemente se ele precisa de mudar a fralda. Ele fixa o olhar no ecrã azul flutuante que lhe tapa a vista do rosto da mãe, mas ela olha diretamente através dele. A mãe dele não consegue vê-lo. O texto identifica claramente o seu poder de existência e mostra valores numéricos para a sua força individual, ambos a 1. Pode-se avaliar o poder de existência na igreja, mas ele nunca ouviu falar de alguém ver valores numéricos assim. A mente dele volta a correr para o vazio entre vidas. Lembra-se de estar de pé numa clareira brilhante e etérea, diante de um trono de veludo vermelho. Uma voz sem corpo falou a partir de um orbe de luz brilhante, permitindo-lhe escolher o seu dom. Recorda-se das cartas flutuantes que lhe foram apresentadas: sabedoria, artes marciais, magia, carisma, destreza, criação. A voz explicou que todos os humanos são abençoados com um dom a nascer e que o seu dom anterior era a sabedoria, mas Naruto recusou-o. Ele olha novamente para o ecrã de estado, os olhos a deslizarem para a secção dos dons. O texto diz criação. A sua pequena mão paira sobre a interface azul que só ele consegue ver. Pelo que sabe, só existem 5 tipos de dons neste mundo, mas aqui aparece algo diferente. Criação é uma habilidade única, algo nunca antes visto, e sente que isto está ligado ao facto de conseguir ver este menu. Toca no ecrã, expandindo os detalhes. A interface altera-se, revelando um gráfico em forma de pentágono. O seu nome aparece como alto, a sua profissão, trabalhador, e o seu nível está a 1.
Apesar das estatísticas miseráveis, uma excitação assente-se dentro dele. A capacidade de visualizar o seu próprio crescimento significa que pode treinar com uma eficiência cirúrgica. É uma vantagem enorme. O seu poder de existência está avaliado em apenas uma estrela, mas recusa-se a deixar que o baixo nível o desanime. Só tente trabalhar mais. Com um grunhido, Haruto agarra-se ao corrimão de madeira. Os seus músculos de bebê tremem enquanto força o corpo para cima, lutando contra a gravidade. Um leve suspiro chama a sua atenção para a porta. A mãe está ali a observá-lo com os olhos arregalados. Ela chama ao marido, a voz cheia de incredulidade enquanto aponta que o Haruto está a tentar levantar-se. O pai inclina-se, rindo enquanto comenta: "É impossível um bebê de 1 mês já estar a andar." Sorri calorosamente, dizendo ao Haruto que não há necessidade de ter pressa. As pernas do Haruto vacilam e ele volta a cair. Por dentro, pede desculpa à mãe. Ele não se pode dar ao luxo de relaxar. Uma visão aterradora atravessa-lhe a mente. Uma figura envolta em sombras, empunhando uma esfera de energia mágica violeta escura, de pé sobre uma rapariga indefesa. Daqui a 15 anos, a Ana será morta por esse feiticeiro. Para evitar esse futuro, ele tem de se tornar mais forte do que o assassino antes que o tempo acabe. Ele não pode desperdiçar um único segundo. O peso da sua vida passada oprime-o, cheia de rostos de pessoas que não conseguiu salvar. Não é só a vida da Ana que está em risco. Sentindo a mudança no seu estado de espírito, a mãe inclina-se sobre a grade do berço e pergunta o que se passa. Ela baixa-se e pega nele ao colo, aconchegando-o contra o peito. O pai está ali perto, a observar. Haruto encosta a cabeça ao calor dela, mas mantém os olhos abertos, assombrado por uma premonição. Ele vê um futuro daqui a 8 anos. Uma lua vermelha como sangue paira sobre uma floresta escura. Debaixo das árvores, 2 corpos jazem partidos e sem vida numa poça de carmim, os seus pais. Ele sabe, com uma certeza devastadora, que a mãe e o pai estão destinados a morrer. Tudo começa na noite do seu 8º aniversário, sob um céu pesado e carregado de hematomas. Uma lua carmesim paira baixa, derramando uma luz ameaçadora sobre as nuvens roxas. A aldeia transforma-se num matadouro quando goblins emergem das sombras em enxames. Gritos rasgam o ar, misturando-se com o som nauseante de lâminas a cortar carne. Monstros de pele verde invadem as ruas, sangue a salpicar contra casas em chamas. O pai de Naruto ergue-se como a última linha de defesa, espada em riste. Ele grita desesperadamente para a esposa, pedindo-lhe que peguem Naruto e fuja. Naruto, paralisado de terror, agarra-se à roupa da mãe. Ele assiste, impotente, enquanto uma multidão avassaladora cai sobre o pai. Uma rajada brutal de violência, um impacto nauseante. Depois, silêncio. Naruto grita, mas a única resposta é uma mão calejada e familiar, caída inerte, numa poça de carmesim que se alarga. A mãe aperta-o com mais força, sussurrando promessas trêmulas. Os goblins aproximam-se, bloqueando-lhes o caminho. Ao perceber que estão encurralados, ela coloca-se entre os monstros e o filho e, com um empurrão súbito e vigoroso, atira Naruto para fora do círculo da morte. Ele rebola pelo chão e olha para trás horrorizado. Goblins em investida cercam a mãe. Ela é imobilizada no chão, engolida pela horda verde, mas não implora pela vida. Em vez disso, ela grita-lhe para fugir, a voz a rasgar a noite como a última ordem para viver. O instinto primitivo entra em ação. Ele levanta-se à pressa e dispara para a escuridão. Atrás dele, sob o olhar indiferente da lua vermelha, a mãe sussurra um último pedido de desculpas, em lágrimas. A determinação arde por trás dos seus olhos dourados, uma promessa silenciosa a prender-lhe a alma a esta nova realidade. Nesta segunda oportunidade de vida, ele tem o luxo do tempo para se forjar em algo inquebrável. Olhando para o vale verdejante onde um riacho tranquilo serpenteia junto à casa da família, a sua determinação solidifica-se. Ele tornar-se-á forte o suficiente para proteger os pais de qualquer perigo. A sua preparação começa ainda em Baimê. Enquanto as outras crianças dormem, ele devora livros demasiado complexos para a sua idade. Uma janela holográfica azul materializa-se, confirmando que a sua inteligência e atributos mentais aumentaram. Quando a mãe entra, ele parece apenas uma criança inocente a brincar com um livro, sem que ela suspeite que o filho já está a planear a sua ascensão. As oportunidades para testar o seu poder crescente surgem nos momentos mais banais. Numa noite, o pai suspira ao ver uma lanterna partida. Vendo ali uma oportunidade para praticar, o rapaz estende a mão, concentrando-se e canalizando energia interna através das pontas dos dedos. Um brilho quente e repentino irrompe dentro do vidro da lanterna. As notificações do sistema inundam-lhe a visão, informando-o de que desbloqueou o controle de mana e a habilidade de magia de calor. O pai fica a olhar, perplexo. À medida que cresce, o seu treino passa para o exterior, disfarçado de brincadeiras de infância. Ele agacha-se na terra com a rapariga da aldeia, usando um pó para desenhar diagramas que para ela parecem rabiscos, mas que para ele representam fórmulas mágicas complexas. Correm um atrás do outro à volta das enormes raízes das árvores e, enquanto ela se ri, ele concentra-se na técnica de pés e na respiração. Cada corrida desencadeia notificações. A velocidade aumenta, a proficiência e a esquiva sobe, o controle do corpo torna-se mais apurado. Os anos passam num borrão de melhoria constante. Ele desbloqueia afinidades com magia da água, terra e vento.
Os seus atributos disparam à medida que leva o corpo jovem ao limite. Finalmente, chega ao dia. Ele senta-se em posição de meditação debaixo de uma árvore gigante impregnada de mana, o seu corpo envolto numa tênue aura azul. Um pequeno pássaro posa-lhe no ombro, indiferente à energia densa à sua volta. Ele abre os olhos, verifica a tela de status e confirma que seu controle de mana atingiu novos patamares. Ele está pronto. É o seu 8º aniversário. Ele volta para casa, onde o aroma de torta recém-assada preenche o ar. Seus pais estão esperando, radiantes de orgulho, enquanto gritam "Feliz aniversário!". Sua mãe corre para frente, envolvendo-o em um abraço apertado, com lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Seu pai sorri, provocando-o por estar ficando bonito o suficiente para arranjar uma namorada. A mãe dele rejeita logo a ideia. Depois alisa-lhe o cabelo e diz para ir à igreja, prometendo que um banquete o espera quando voltar. Sob um céu brilhante, a paisagem é tranquila, dominada por uma igreja solitária no topo de uma colina suave. Neste país, atingir os 8 anos é um marco importante, celebrado com a entrega de uma pulseira mágica. É mais do que uma joia, é uma identificação essencial sem a qual ninguém pode entrar nas grandes cidades. Dentro do santuário silencioso, a luz do sol entra pelas janelas. Uma sacerdotisa com vestes brancas e azuis sorri docemente ao jovem rapaz. Por indicação dela, ele estende o braço. Ela desliza a pulseira metálica pelo pulso dele, avisando-o com uma expressão amável mas séria de que nunca a deve perder. Haruto acena com firmeza. No entanto, quando a luz se reflete na sua nova pulseira, a expressão de Haruto muda. O suor escorre-lhe pela prêmpora. A cerimónia inocente é apenas o prelúdio de uma realidade mais sombria que só ele antecipa. Ele cerra o punho, os nós dos dedos ficando brancos. Ele sabe que a paz deste dia é uma mentira. Dentro de poucas horas, goblins vão atacar esta aldeia. Memórias passam-lhe pela mente, imagens de desespero passado. Lágrimas ameaçam brotar-lhe nos cantos dos olhos. Ele limpa-se, os olhos dourados endurecendo com determinação. Treina o corpo até ao limite absoluto e fortaleceu o coração contra a violência que se aproxima. Recusa-se a deixar que a tragédia aconteça de novo. O tempo passa e o sol desaparece no horizonte, substituído pelo brilho frio da lua. Sozinho, na floresta densa, nos arredores da aldeia, Haruto irradia uma tênue aura mágica. Ele encara a escuridão, jurando proteger a aldeia a todo custo. Ergue uma mão e uma interface holográfica manifesta-se, o seu quadro de habilidades. Toca no ecrã, navegando até à janela de estado. O texto brilhante confirma as suas capacidades. Nível 8, classe de trabalho operário e um dom único chamado Criação. Analisa cuidadosamente as estatísticas. Embora a sua força física seja um modesto 8, bem abaixo da média adulta de 15, a sua magia está num impressionante 32. Por um confronto mágico, deverá ser suficiente. Toca noutra secção, franzindo o sobrolho. A habilidade de artesanato associada ao seu dom de criação continua a ser um enigma. Todas as tentativas de a ativar não deram a mela. Ignora a habilidade confusa, resignando-se a confiar apenas na magia básica. Senta-se na base de uma árvore, convencido que o seu elevado atributo de magia o ajudará na batalha. De repente, o ambiente muda. Os arbustos à frente agitam-se violentamente. Haruto fica imóvel, os olhos arregalados enquanto a folhagem se abre. Das sombras, figuras grotescas e verdes com olhos amarelos brilhantes entram na clareira, exibindo dentes irregulares em sorrisos maliciosos. O inimigo está aqui. As folhas agitam-se violentamente quando 3 figuras de pele verde emergem da vegetação escura. Goblins, com os olhos a brilhar de um amarelo predador, vasculham a área com armas rudimentares nas mãos. Atrás do tronco grosso de uma árvore próxima, um rapaz encosta-se à casca, prendendo a respiração. Arrisca espreitar pela floresta, confirmando a presença deles. Repara que são apenas 3, identificando-os como uma equipa de reconhecimento e não como um grupo de ataque completo. Recua para a cobertura, agarrando com força a túnica para tentar controlar as mãos trêmulas. Obriga-se a respirar, ordenando mentalmente ao coração acelerado que abrande. Embora o seu corpo seja o de uma criança, a sua amante carrega a cicatriz e a sabedoria de uma vida passada, onde enfrentou monstros muito mais aterradores do que estes. Sai de trás da árvore, abandonando a furtividade para enfrentar a ameaça de frente. Os goblins viram-se bruscamente para ele, rosnando ao fixarem o olhar na sua presa. Este momento marca a primeira verdadeira batalha da sua segunda vida. Partículas azuis de mana começam a rodopiar à volta da sua mão enquanto ele foca a sua intenção. Um dos goblins, pressentindo uma presa fácil, lança-se pelo ar com um grito agudo, garras prontas a rasgar. O rapaz não recua. Estende a palma da mão para a frente, canalizando o seu desejo de proteger a aldeia em pura força. Uma explosão ofuscante de fogo irrompe da sua mão. A chama mágica consome o goblin em pleno salto, atirando-o para trás com uma força tremenda. Fumo ergue-se do corpo carbonizado da criatura quando esta cai no chão, deslizando até parar aos pés do rapaz. A concentração aguça o seu olhar enquanto acompanha os movimentos erráticos dos goblins restantes. A magia crepita nas pontas dos seus dedos, lançando faíscas brilhantes no ar sombrio enquanto percebe que consegue ler perfeitamente as trajetórias dos inimigos.
Aproveitando a oportunidade, liberta a energia acumulada à queima-roupa. Uma explosão brilhante de calor e luz irrompe no impacto, atingindo a pele da criatura com força. Outro Goblin avança, brandindo um pesado porrete de madeira com intenção letal, mas ele antecipa o arco do golpe. Desvia-se para o lado com facilidade, a arma cortando o ar vazio a poucos centímetros do seu rosto. Antes que a criatura consiga recuperar-se, ele avança para dentro da sua guarda, desferindo um golpe de palma no peito com toda a força que consegue reunir. O golpe acerta em cheio, lançando o monstro para trás. A criatura voa pela noite iluminada pela lua, embatendo nos arbustos com tanta força que levanta uma nuvem de pó. O silêncio cai sobre a clareira enquanto o pó assenta. Ele permanece de pé sobre os inimigos derrotados, o peito arfando enquanto o suor lhe escorre pelo rosto. O desgaste físico é imediato e intenso. Embora a sua mente mantenha a perspicácia tática, este corpo é muito mais fraco do que aquele que possuía na sua vida anterior. Teve sorte de a emboscada não ter envolvido um grupo maior. De repente, uma janela holográfica azul materializa-se no ar à sua frente, iluminando a escuridão com as palavras "Subiu de nível". Um sorriso surge-lhe nos lábios enquanto interage com a interface flutuante, reparando que a experiência obtida ao derrotar monstros reais é poderosa e palpável. No entanto, o aumento de poder vem com um preço. Uma onda de vertigem intensa invade-o, fazendo o mundo inclinar-se perigosamente. Cambaleia agarrando-se ao peito, a questionar se esta náusea será um efeito secundário do crescimento repentino. Precisamente quando a tontura o deixa vulnerável, os arbustos à sua esquerda abrem-se violentamente. Vira-se abruptamente alarmado quando outro Goblin irrompe do matagal. Uma mancha verde ataca-o pelo ponto cego. Dentes afiados como lâminas cravam-se com força no seu antebraço, penetrando fundo no músculo. Grita, a dor súbita, quase a paralisá-lo, mas o instinto sobrepõe-se ao sofrimento. Enterra a faca no atacante, arrancando a criatura com um jorro de sangue, mas o estrago já está feito. Uma ferida irregular e aberta desfigura-lhe o braço, o sangue a ensopar rapidamente a manga. Solta um silvo de dor, agarrando o ferimento. Ergue a cabeça e o verdadeiro pesadelo revela-se. A escuridão da floresta ao redor é pontuada por inúmeros pares de olhos vermelhos e brilhantes. Enchem o matagal e sobrecarregam os ramos por cima, uma legião de goblins a cercá-lo por todos os lados. O pânico faz-lhe arregalar os ossos. Olha fixamente para o braço a sangrar, repreendendo-se por ter baixado a guarda no pior momento possível. Enfrentar uma horda deste tamanho já é suficientemente assustador. Fazê-lo com um braço mutilado parece impossível. O desespero começa a corroer da mente. Estende uma mão trêmula para o vazio. A visão a trovar-se-lhe. Uma memória assombrosa vem à tona. A imagem de uma rapariga caída, partida e ensanguentada no chão. O peso esmagador da sua própria impotência sufoca-o. Será que é mesmo assim tão fraco? Será que é realmente incapaz de mudar, seja o que for? A horda de goblins aproxima-se, sentindo o seu espírito vacilar. À medida que as sombras se alongam, outra memória rompe. A mesma rapariga, mas viva, a sorrir-lhe radiantemente por cima do ombro, banhada em luz dourada. O contraste entre o sorriso dela e o seu desespero atual atinge o fundo. Rosna o desespera a partir-se como um ramo seco. Ainda não. Cerra os dentes, obriga o corpo a obedecer à sua vontade e aperta com mais força o punhal. Recusa-se a morrer aqui. De repente, uma janela azul luminosa materializa-se no ar à sua frente, rasgando a escuridão. O sistema incita-o a concentrar-se. Uma onda de energia percorre-lhe o corpo quando o texto anuncia uma subida de nível. A sua determinação transforma-se numa promessa de nunca desistir e a interface responde à sua resolução. Uma última notificação soa, declarando que o seu poder mágico atingiu 50 pontos, desbloqueando uma nova habilidade de criação, Grave. Uma súbita luz azul etérea manifesta-se diante dos seus olhos, interrompendo o caos. A janela do sistema paira no ar, mostrando que o seu poder mágico atingiu 50 pontos. Juntamente com o aumento do atributo, surge uma nova aquisição, a habilidade de criação Grave. Ele fixa o olhar no texto brilhante, atônito com o momento em que surge. Uma habilidade de criação aparece agora, quando a sua vida está por um fio. A realização surge rapidamente. A habilidade estava bloqueada por um requisito de poder mágico, o que explica porque é que ele não conseguiu aceder a técnicas especiais até este momento desesperado. Lá embaixo, o chão da floresta é um mar de malícia. Uma horda de goblins enche as sombras, com as suas armas dentadas e olhos cruéis fixos nele. Ele agarra o seu pequeno cinzel e hesita. Se tentar usar agora uma habilidade desconhecida que não seja de combate, arrisca-se a ficar completamente indefeso. Um tempo de conjuração longo significaria morte certa. O inimigo toma a decisão por ele. Um goblin enorme balança uma arma pesada com força esmagadora. Ele atira-se para trás mesmo quando o porrete se desfaz no chão, enviando tremores pelas suas botas. Das linhas de trás, ergue-se um cântico seguido pelo calor abrasador de uma bola de fogo. O projétil explode ali perto, banhando a clareira numa luz laranja violenta. O seu braço ferido parece de chumbo, a dor lateja ao ritmo do seu coração acelerado.
Há 100 opções. Os goblins guincham e avançam, uma vaga de pele verde e lâminas enferrujadas a aproximar-se. Sem mais para onde fugir, arrisca tudo no desconhecido. Estende a mão, convocando até a última gota de poder mágico para alimentar a nova habilidade. Energia azulada gira e condensa-se na sua palma, crepitando com intensidade. Uma esfera ofuscante de mana cerúlea irrompe da sua palma estendida, iluminando a floresta escura com um brulho repentino. O Goblin investe através da luz com a sua lança rudimentar erguida bem alto. No entanto, a aposta desesperada do rapaz faz efeito antes que a lâmina do monstro possa atingir. Sob a pálida lua crescente, o chão da floresta começa a gemer e a mover-se. O sol debaixo dos pés dos monstros em investida serve violentamente, estremecendo enquanto fendas profundas se espalham como teias de aranha pela terra. Terra e pedra desmoronam-se para baixo, alargando-se rapidamente até se tornarem numa enorme boca aberta na terra. O ataque agressivo dos goblins transforma-se em movimentos caóticos e descoordenados à medida que o chão sólido desaparece, dando lugar a uma queda abrupta na escuridão. O rapaz mantém-se firme à beira do abismo, obrigando a terra a obedecer com a sua magia. A horda despenca-se impotente para dentro do enorme buraco, com as suas expressões aterrorizadas engolidas pelas sombras. Pequenas mãos verdes arranham inutilmente as paredes lisas de terra enquanto caem cada vez mais fundo, até que a última figura agitada desaparece no abismo. O silêncio regressa. O rapaz desaba para trás sobre a terra, as pernas a cederem devido à súbita libertação da tensão. Ele fica ali sentado, o peito a arfar, e olha para a mão aberta, mal se atrevendo a acreditar no que acabou de acontecer. Arrasta-se para a frente para espreitar por cima da dor da burata. É fundo, uma cicatriz escura que engoliu seus inimigos por completo. Reconhece o poder aterrador que acabou de libertar, a técnica conhecida como sepultura. O olhar volta-se para as mãos, percebendo que este poder provém da sua habilidade de artesão. Devagar, os dedos fecham-se num punho apertado. O choque desvanece, dando lugar a uma onda de trunfo. Fragmentos de memórias partidas, visões de ser subjugado, de fracasso, de morte sangrenta parecem estilhaçar-se no ar à sua volta. Com o pesadelo de um fim predestinado a dissolver-se, ele grita para a noite, proclamando com absoluta convicção que finalmente tem o poder de mudar o seu destino. Sob a vigília silenciosa da lua crescente, ele senta-se no meio das consequências, o corpo exausto, mas o espírito em êxtase. Ele ergue o punho em direção ao dossel escuro, gritando a sua vitória. Contra todas as probabilidades, conseguiu proteger a sua aldeia. O momento é imediatamente seguido por um fenómeno estranho. O ar cintila e uma janela holográfica azul materializa-se, seguida instantaneamente por outra e depois outra. Elas descem em cascata numa torrente incessante, cada uma a notificá-lo de que subiu de nível. Ele olha para os ecrãs translúcidos com um sorriso cansado, reconhecendo que um salto tão grande é natural, tendo em conta o número impressionante de inimigos que acabou de derrotar. No entanto, à medida que as notificações continuam a acumular-se, a sua expressão muda de satisfação para um horror crescente, uma realização fria a tejo. Ele recorda-se do que sabe sobre este mundo. Ganhar demasiado poder de uma só vez acarreta uma penalização severa. De repente, uma violenta onda de dor percorre-lhe o corpo. Ele grita, agarrando o peito enquanto a sensação o atravessa. Reconhece imediatamente os sintomas. Não é apenas exaustão, mas sim a doença do crescimento, uma aflição perigosa que atinge aqueles que sobem demasiados níveis de uma só vez. A agonia é insuportável, obrigando-o a deitar-se de costas. Olha para cima enquanto a visão se torna turva e escurece, o mundo gira fora de foco até que a consciência desaparece por completo. O tempo passa no vazio até que, lentamente, a sensação regressa. A mão dele estremece contra a terra áspera e ele geme, sentindo um frio intenso. Quando abre os olhos, sente uma estranha e suave sensação na pele, como se algo úmido e fresco lhe roçasse o rosto. Ergue a cabeça e dá por si a olhar diretamente para uma bolha azul translúcida a poucos centímetros do nariz. A adrenalina dispara e ele recua em pânico, levantando poeira. É um slime redondo e cintilante, a observá-lo com um grande núcleo escuro que se assemelha a um olho. Inclina o corpo gelatinoso para o lado, emitindo um som suave e curioso em vez de atacar. Ele hesita ainda em alerta, mas o slime limita-se a tremer no mesmo sítio. Parece gesticular na sua direção, e ele percebe que está a oferecer-lhe água. Com a garganta seca da batalha e da doença, aceita com hesitação. Forma uma concha com as mãos, permitindo que a criatura lhe dê o líquido fresco e bebe profundamente. Limpa a boca, sentindo-se surpreendentemente revigorado. O cansaço que o atormentava aliviou-se um pouco. Olha para a criatura com uma expressão mais suave e o slime salta para cima e para baixo, aparentemente encantado. Sentando-se de novo na terra, fica a olhar para a entidade azul trêmula, completamente intrigado com a sua bondade, e pergunta-se o que será afinal aquela coisinha estranha. Um slime azul oscila nervosamente no chão, o corpo a tremer com uma energia estranha. O jovem feiticeiro observa, intrigado com o comportamento invulgar da criatura. Os slimes são conhecidos por serem os monstros mais fracos, massas inofensivas que nunca ameaçam os humanos. Mas antes que consiga reagir, o slime comprime-se e lança-se diretamente contra a sua cara.
A criatura frisca e úmida envolve-lhe a bochecha, esfregando-se contra ele num movimento rítmico e que faz cócegas. O pânico inicial transforma-se em riso ao perceber que o slime não está a atacar, está a demonstrar carinho. Ele descola um monstro amigável, genuinamente divertido com aquela demonstração inesperada. Um pequeno pássaro castanho pousa ali perto enquanto o rapaz contempla o horizonte. Por baixo da falésia fica a sua aldeia natal, aninhada pacificamente num vale verjante rodeado de colinas ondulantes e florestas. Ele senta-se em silêncio, com o slime a descansar-lhe no colo e o pássaro a oscilar junto às botas, apreciando a vista do seu local de nascimento. Mas a tranquilidade não dura. Uma imagem atravessa-lhe a mente. Uma rapariga de cabelo loiro e porte nobre. Alguém que está destinado a proteger. Ele cerra o punho, a realidade a bater forte. Ainda está demasiado fraco para cumprir esse dever. Ergue o slime translúcido ao nível dos olhos, percebendo que ficar nesta aldeia pacata não vai colmatar a diferença de poder. Os seus pensamentos voltam-se para Quinotagras há um mês de viagem, onde uma torre de masmorra famosa em todo o mundo perfura o céu. Imagina as provações que o aguardam. Corujas gigantes com cornos, assassinos esqueléticos com adagas em punho, ogres vermelhos enormes acorrentados e goblins demoníacos massivos e marcados a rugir de fúria primitiva. O prazo persegue-o. Restam apenas 7 anos até à chegada do cataclismo. Ergue-se de repente, a expressão endurecida pela determinação. Está na hora de partir. De volta à casa da aldeia, um envelope selado repousa sobre a secretária de madeira, banhado pela luz do sol da tarde. No interior está a sua despedida, uma carta que não conseguiu entregar pessoalmente por receio da dor que causaria. Pede desculpa aos pais pela partida repentina, explicando de forma vaga uma tarefa que tem de cumprir. O retrato emoldurado mostra o mais novo, a sorrir entre os pais carinhosos. Enquanto se afasta da única vida que conheceu durante 8 anos, as lágrimas afloram-lhe aos olhos dourados, agradecendo-lhes em silêncio por tudo o que lhe der. Penas flutuam pelo seu azul enquanto Mav levanta voo. A viagem começa. O slime azul flutuante insiste que a natureza selvagem é demasiado perigosa para uma criança sozinha e oferece proteção. O rapaz acha piada ao facto de um monstro se preocupar.